Quando a gente fala em segurança jurídica, tenho comentado isso aqui constantemente no Estúdio Oeste, nós estamos usando um termo técnico que às vezes as pessoas podem nem entender. Insegurança jurídica significa que o país não tem mais leis, ou seja, você tem a vontade de uma pessoa poderosa com um teatro de leis, porque, na verdade, o que vai valer é a vontade única, né? Um regime autocrático, um regime de simplesmente puro poder, ou seja, eu mando, você obedece, né? Insegurança jurídica vai afastar investimentos, ela vai impedir que os verdadeiros crimes sejam punidos, ela vai punir como criminosos as pessoas inocentes. Isso que nós vimos hoje foi mais uma de várias, né, manifestações disso, ou seja, pessoas completamente inocentes, que não cometeram crime nenhum. Não há nenhuma prova contra elas, não há nenhum indício contra elas, nenhuma coisa assim, sabe, uma suspeita. Tudo o que foi feito foi a partir da delação do senhor Mauro Cid, que o senhor Mauro Cid ficou, salvo engano, 4 meses, né, na cadeia. E aí falaram, ó, a única forma de você sair da cadeia, que era uma prisão preventiva, ou seja, já uma prisão, como disse o Piotto aqui, não, uma prisão ilegal, uma prisão que ela não cabe no ordenamento jurídico brasileiro. E falaram assim para ele, olha, a única forma de você voltar a ver a luz do dia vai ser você dizendo que pessoas inocentes cometeram crimes. Aí nós vamos fazer o Fishing Expedition, nós vamos fazer a pescaria de provas, colocar a polícia nas ruas para pegar pessoas inocentes que estão sendo tratadas com termos horríveis pela mídia e usar o próprio processo investigatório como uma prova contra elas, como uma própria punição, né? Ah, vou tomar seu celular, vou te deixar preso preventivamente por 6 meses, 1 ano, sabe-se lá Deus quanto. Você vai ser obrigado agora, além de ficar preso, né, a sair delatando mais pessoas inocentes, sempre dessa forma. Fabi, eu quero ainda permanecer nesse tema, mas eu quero uma sonora. Posso só fazer uma menção? E essa delação do Cid, em tese, foi com a Polícia Federal. Delação se faz com o Ministério Público. O Ministério Público reclamou de como é que a polícia estava fazendo delação no lugar dele. Bom, só para lembrar, mais uma, digamos, algo abjeto dentro do direito que está sendo aplicado por essas pessoas. Lembrando que em 2013 nós tivemos, né, uma PEC que entrou numa grande discussão, até coloquei isso no meu livro, porque ela queria justamente falar assim, o MP ele tem a sua forma de investigação, a Polícia Federal tem a sua forma de investigação e todo mundo achou aquilo ali um absurdo, né? Era justamente para separar tudo isso aí. Tem uma sonora só que eu quero colocar antes de passar aqui para a Fabi. Eu quero lembrar os senhores, sem contextualizar e sem perda de tempo, que este processo atual, uma das principais peças, que é a delação do ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, é colocada de uma forma muito enfática pelo ministro Alexandre de Moraes, de que ele estaria sendo monitorado e que ele, o ministro Alexandre de Moraes, seria, ao final, aprisionado caso houvesse o pretenso golpe de Estado que ele alega existir nas investigações que ele faz. Qualquer estudante de direito sabe que quem é vítima não pode investigar, não tem imparcialidade, não tem isenção para estar à frente de um inquérito. Ou seja, né, como aí disse o senador Rogério Marinho, você não tem algumas coisas aí que estão invalidando o ordenamento jurídico brasileiro e principalmente a democracia. E justamente as pessoas que estão invalidando, jogando no lixo, destruindo, acabando, matando a democracia brasileira, estão fazendo isso dizendo que estão combatendo atos antidemocráticos. Fabi. Olha, sem dizer, eu tô obcecada no grupinho lá das Prerro, mas é que eles falaram hoje também que, inclusive, essa questão levantada pelo Rogério Marinho, né, pelo senador, de que você não pode mesmo. Ele disse, um primeiro-anista, não precisa nem ser do direito, gente, é meio óbvio, né? No futebol é assim, juiz é juiz, não é jogador, não é assim? Então, pois é, também é assim no direito porque é assim na vida. Mas ele disse, olha só depois quem é que tem teoria da conspiração. Ele disse que fizeram de propósito, colocando o nome do ministro Alexandre de Moraes, para que ele ficasse em validade de julgar esses processos. Pera,
Eu vou me lembrar como isso começou, como disse o Piotr. Começou de uma forma ilegal, né, através de uma portaria do Toffoli que nomeou o Moraes. Então, como? Que papinho é esse? Eu vejo gente aqui no chat, vejo gente em rede social também fazendo uma falsa equivalência. Desculpa eu falar, mas é cretina essa equivalência se falar da Lava Jato. Né? Falando, vocês acharam o máximo quando era o Lula. Meu Deus do céu, o Lula hoje disse nas redes sociais dele que ele quer que o Bolsonaro tenha direito à presunção de inocência que ele não teve. É um palhaço, porque como que ele não teve direito à presunção de inocência? O número de recursos que esse homem teve, até ficar tirando os dados lá, olha lá, falei, apareceu, né? Muito difícil um presidente da República comentar uma operação da Polícia Federal que ocorre em segredo de justiça, menos para a Globo. Espero que não ocorra nenhum excesso e seja aplicado o rigor da lei. Sabemos dos ataques à democracia, precisamos saber quem financiou acampamentos, vamos esperar investigações. Lula onde? Na Itatiaia? Tá. Essa hashtag é me porque importa. tem que fazer, porque realmente, organicamente, não tem nada. Tem que pôr hashtag para ver se o pessoal vai assistir ele. E muita gente que vai são os inimigos mesmo, viu, Lula? Você não é nada querido. Mas, gente, como é que ele pode falar um negócio desse? Né? Ele teve o devido processo legal de verdade, coisa que não é para qualquer um, porque custa caríssimo cada recurso que ele teve. Ele teve recurso no STJ, teve recurso no STF, no TRF4. Gente, ele teve. Então, ele teve. E não é igual à Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato tinha o rito processual, né? Tinha isso que o Piotr também falou, a delação, quando era feita, não era pela PF. E mesmo assim, eles foram acusados muitas vezes de forçar uma delação, só que aquela delação depois se comprovava o crime lá na frente e as Odebrechts da vida tinham que devolver dinheiro, não era? Então tinha. Agora, nesse caso aqui, golpe de Estado, né? E já esqueceram do 8 de janeiro, porque na verdade querem jogar isso como ato preparatório. Então aquele áudio vazado dia 22, se eu não me engano, de julho, quando o presidente Bolsonaro era presidente, que ele não fala nada demais, ele fala, vou entrar com os meus 23 ministros, como se fosse um exército, né? É algo assim do tipo que ele fala. Gente, vejam sem viés ideológico e veja se aquilo não é uma fala criminosa de alguém que pretende um golpe. Golpe antes das eleições? Então por que ele participou das eleições? Porque ele ficou correndo igual um maluco de cidade em cidade? Não tem nexo, né? Então isso é um contrassenso à nossa própria inteligência, porque sim, somos poucos, mas, na verdade, nós fazemos bastante barulho em relação à inteligência. Então, o pessoal da direita sabe o que eu estou falando. Não nos subestimem, né? Não a nossa inteligência. Se quiser prender o Bolsonaro e demais, saibam que essa prisão é nula, né? Ilegal, e não estamos num Estado de Direito, estamos num estado de exceção. Estamos em estado de vontades absolutas, né? E o que eu achei curioso aí, Fabi, foi justamente esse tweet do Lula. Ele mostra uma coisa que pareceu quase uma preocupação, né? O Lula, ele diz exatamente isso, né? Sabemos espero que não ocorra nenhum excesso e seja aplicado o rigor da lei. Ora, o Lula, em cada um dos discursos dele, ele pode estar entregando, sei lá, uma cisterna lá no interior do Pará, ele vai falar exatamente sobre o Bolsonaro. Sempre vai ser aquela papagaiada sobre Bolsonaro, o governo anterior, assim por diante. Agora, quando chegam justamente nos generais, no ajudante de ordens, no assistente para assuntos internacionais, o Felipe Martins, né? Ou seja, as pessoas ali mais próximas ao Bolsonaro depois de sua família. Aí ele vai lá falar, né? Espero que não ocorra nenhum excesso e seja aplicado o rigor da lei. Por que Lula estaria preocupado com excesso, sendo que ele preconizou excessos contra Bolsonaro de todas as formas possíveis? Acho que até o próprio Lula está percebendo que essa força do Supremo Tribunal Federal está completamente descontrolada. Não tem nenhuma lei, não tem nenhuma instituição, não tem nenhum órgão, não tem nada que os controle, que faça um contrapeso. Agora eu vou fazer uma coisa aqui horrível contra meu amigo Silvio Navarro, que é citar um tweet do Silvio Navarro depois do tweet do Lula. Eu espero que ele não me bloqueie no Zap, igual o senhor Geraldo Alckmin o bloqueou no Twitter depois dessa, mas eu queria agora jogar pro Piotr. Esse tweet aqui do Silvio Navarro,
Porque isso aqui é uma coisa maravilhosa. Ó, o PT esteve à frente, a gente estava falando da Lava Jato agora há pouco, né? O PT esteve à frente dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Não teve registro cassado, porque afinal era uma democracia. Hoje o PT quer acabar com o PL e a oposição no país, porque afinal já não é mais uma democracia. Nós estamos comentando aqui, acho que desde o último programa em que a Cris participou, né? Foi, aliás, o comentário mais pesado que a Cris fez aqui, mais correto, acho que de todos dela, foi exatamente esse último. Nós não podemos mais chamar o Brasil de democracia com o STF dessa forma. Piotr, com você. Vou usar a expressão que a Fabi usou há pouco. É um estado de exceção. Quando você tem regras democráticas, uma Constituição, leis que estão pacificadas e elas são mudadas o seu entendimento de forma monocrática, o que ainda mais chama a atenção, para, neste momento, e tudo se configura dessa maneira, perseguir um determinado partido político. Veja só, nesta decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes, além da busca e apreensão, ele proíbe que as pessoas que estão no alvo da busca e apreensão possam conversar entre si posteriormente. Ou seja, o presidente do partido, do PL, que nesse momento está preso inclusive, está lá o Valdemar da Costa Neto, não pode conversar com o maior cabo eleitoral da oposição hoje, chamado ex-presidente Jair Bolsonaro, num ano que é eleitoral. Se isso não é estado de exceção, porque, vamos lá, que competência teve, então, o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal para investigar esse caso que até agora não conseguiu chegar? O que a gente mais vê nesse inquérito sem fim é prorrogação. Esse inquérito, por exemplo, das milícias digitais, que baseia boa parte dessa operação de hoje, foi prorrogado por mais 90 dias por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, uma decisão como essa, dessa proporção, deveria, no mínimo, passar pelo colegiado. Mas, ainda assim, eu estaria falando de uma decisão discutida por membros do Supremo Tribunal Federal que não deveria estar acontecendo porque ela é nula, porque advém justamente da abertura de um inquérito de ofício por parte do ministro Dias Toffoli, que hoje está na Berlinda, com acusações, inclusive da imprensa muito dócil ao Supremo e também ao governo do PT, em relação à anulação que ele decidiu de forma monocrática também, em relação a 2 processos, por exemplo. 2 pagamentos que deveriam já ter acontecido, exatamente daqueles acordos que fizeram, por exemplo, a JF, dos irmãos Batista, e também a Nova Honor, agora a Nova Honor, na verdade, a antiga Odebrecht. Ou seja, como que nós temos agora... Aliás, o ministro Alexandre de Moraes preside esses inquéritos todos, e o começo foi exatamente designado pelo ministro Toffoli, que agora está sendo acusado pela imprensa internacional também, que chama atenção para esse aspecto. Ou seja, de que tipo de democracia nós estamos falando? Não da democracia que este país já conhece desde a redemocratização, e tudo detalhado na Constituição de 1988. Não temos uma democracia. Não temos previsibilidade jurídica, não se tem segurança jurídica. Hoje você tem, por exemplo, não se tem mais a separação dos poderes. Você tem um consórcio hoje do governo federal e do Supremo Tribunal Federal que governa o país. Mas aí eu vou insistir num ponto que fiz menção há pouco no Sem Filtro, mas eu vou só voltar à questão. Se você perde a previsibilidade jurídica, que país teremos a partir de agora? Porque quem imagina que isso vai parar aqui não conhece história. As pessoas que alçam ao poder e ficam muito poderosas, elas começam a se achar ilimitadas. É lógica, a história conta isso. Por que seria diferente a partir de agora? Daí eu tenho dito que os democratas brasileiros, e eu estou falando, por exemplo, dos governadores de oposição, que deveriam se juntar à parte democrática, do Congresso Nacional, para se opor a essa situação, ter um movimento maior, porque hoje nós estamos num período de exceção. Quem garante que você vai ter o devido processo legal? A gente noticia com frequência aqui na Oeste advogados que não têm acesso aos autos. No país que tem urna eletrônica, que você não pode questionar. E no caso do Valdemar Costa Neto, aquela multa de 22 ou 22, né, que é o número do partido, né, 22 mil. Os partidos estão lá, é escrito, tá? É entendimento. Os partidos são os fiscais da eleição. Um questionamento de um partido sempre foi entendido pela Justiça Eleitoral como um questionamento. Ganha ou perde a causa. Ponto. Não se aplica uma multa, como foi milionária, de 22 milhões. Quer dizer, é uma série de tentativas de calar a oposição. Isso não é democracia. Agora, eu pergunto,
Os governadores que hoje fazem gestão e estão preocupados com seus estados como devem estar, mas tudo bem. Daqui a pouco, imagina um governador saber se o Supremo vai autorizar que ele faça uma obra. Ou mesmo os empresários todos. O Supremo decidiu recentemente, acabou com a coisa julgada. Ou seja, tudo que já tinha sido julgado, entendido, pacificado. Ah, não, mas se por acaso o Supremo mudar de opinião lá na frente, todo mundo que foi beneficiado não, foi justo porque houve uma decisão judicial em todas as instâncias, ou seja, a coisa está completamente pacificada, não vai ter que pagar multa retroativa. Quem tem caixa para pagar uma coisa que você já não deve mais, segundo o entendimento da própria justiça? Ou seja, esses empresários que estão olhando para isso, estão olhando de que maneira? E vão reagir a partir de que momento? Quando? O momento é esse, independentemente de quem vai ser beneficiado pela sua reação em defesa da democracia e da Constituição, Flávio. Pois é, vamos lembrar que além desta multa, quando o partido do Bolsonaro, ele alegou, né, foram duas coisas, foi um problema ali com algumas urnas que poderiam inverter o jogo e também, anteriormente, tinha falado daquilo que foi chamado na época de radiolão e a mídia correu para abafar o caso, né? Ou seja, as propagandas do PL não estavam sendo divulgadas no Nordeste, simplesmente não aparecia no rádio, que em várias dessas comunidades o rádio é muito mais importante do que a TV, né? Ele chega em lugares muito mais distantes. Aí, simplesmente, em 21 minutos também, né? Foi uma coisa assim bastante simbólica, o senhor ministro Alexandre de Moraes conseguiu ler todas as 200 páginas ali, né? Cerca de 200 páginas do processo, falar, não tem prova nenhuma a respeito disso e eu vou colocar. Já peço para incluir essas pessoas que fizeram uma denúncia normal, entrar lá na justiça e fazer uma denúncia, peço que incluam-se essas pessoas no inquérito dos atos antidemocráticos, como sempre. Cauti, nós estávamos conversando essa semana aqui no café a respeito dos totalitarismos do século XX, né? Ou seja, essa concentração de poder que o Piotr e a Fabi aqui comentaram muito bem. A mesma pessoa, ela julga, ela investiga, nós já sabemos de tudo isso. No caso de hoje, tá, com essas pessoas, vou repetir, inocentes, não há prova nenhuma contra elas. Não há minuta de golpe, não existiu a minuta de golpe. Se eu falar assim, olha, tem uma minuta de um golpe de Estado na casa ali de fulano, eu posso colocar a Polícia Federal, um órgão de Estado, para dizer que essa pessoa está cometendo um crime? Ou seja, ao invés de eu dar a prova, e aí, fazendo uma investigação, eu faço um escarcéu, destruo a vida, inclusive a vida privada dessa pessoa, tá? Simplesmente dizendo que talvez ela tenha lá um papelzinho, né? Agora virou o grande crime, né? Depois do crime do emoji, depois do crime de pensamento, agora o crime do papelzinho também. Dá pra gente continuar, né, chamando isso, né, de democracia, Cauti? Não, evidentemente não. Temos um problema seríssimo, mas eu queria utilizar as mesmas palavras que o ministro Alexandre de Moraes utilizou nessa peça aqui. Quando ele dá ordem para prender alguém ou para fazer busca e apreensão, ele diz, abre aspas, é razoável, proporcional e adequada à medida, etc, etc. Razoável, proporcional e adequada. Tudo isso que está nesse documento não é nem razoável, nem proporcional e muito menos adequado, como a Fabi também estava contando. Mas há outros casos no passado, Flávio, que mostram como a nossa democracia está em sério perigo e está em uma fase de degeneração. Porque é razoável, é adequado e proporcional, por exemplo, a prisão de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Federal Rodoviária, que há 6 meses está preso sem sequer uma denúncia apresentada? Ou é razoável e é proporcional e é adequado retirar do seu cargo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sem nenhum tipo de acusação formal, salvo para depois entender que não tinha como evitar que ele voltasse e reintroduzi-lo, mesmo se nesse período teve uma tentativa de impeachment, tentativa de golpe interno no próprio Distrito Federal, sem que o Supremo tivesse a prerrogativa de fazer isso. Porque quem faria isso seria a Assembleia do Distrito Federal, mas mesmo assim o governador do Distrito Federal foi afastado. Seria razoável, proporcional e adequada uma medida como aquela de prender o ex-ministro Anderson Torres? Ou seria adequada, proporcional e razoável a medida de suspender as contas da internet de alguns dos deputados federais mais votados do Brasil,
como por exemplo Nicolas Ferreira? Ou seria adequado e proporcional e razoável a decisão do ministro Alexandre de Moraes de ordenar uma operação da Polícia Federal no gabinete dos deputados federais Alexandre Ramagem e Carlos Jordi, ambos pré-candidatos para prefeituras no estado do Rio de Janeiro, uma para a capital e outra para Niterói, e possíveis vencedores, retirando os celulares deles, de forma que agora é possível entender o que está sendo organizado pela oposição. Isso tudo não é razonável. Eu teria outras dezenas de casos, como por exemplo dos presos lá em Brasília, muitos dos quais que estão lá sem sequer acusação formal, sem ter estado em Brasília no dia dos acontecimentos do dia 8 de janeiro. A gente está vivenciando nos últimos anos, desde o começo do inquérito do fim do mundo, usando as palavras de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que chamou esse inquérito o inquérito do fim do mundo, porque é o fim do mundo jurídico, como disse o ministro Marco Antônio, é o fim do mundo esse inquérito que nunca acaba, que nunca termina e ganha cada vez mais pessoas que são incluídas nele como se fosse um grande rombo, um grande buraco negro onde são colocados pessoas que devem ser investigadas e retiradas da vida pública. Então tudo isso não é razoável, não é proporcional, não é adequado e isso sim mostra como a democracia brasileira está cada vez mais indo uma ladeira de uma ditadura ou pelo menos de uma autocracia nas mãos do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.